Então, Então, nós vamos começar aqui o nosso estudo em sequências, tá bom? Então, a gente vai abrir lá na página 2 já, da nossa apostila do módulo 1 do segundo bimestre já. Então, a gente começa aqui agora o nosso segundo bimestre, né? E na página 2, a gente vai dar a sequência e progressão aritmética, vou chamar de PA. Tá bom? Então, vamos começar? Pessoal, o que são sequências? Então, a gente tem algumas sequências. Por exemplo, a gente tem sequências que acabam. Sequência de dias do ano, da semana, perdão. Sequências de meses do ano, né? Então, a gente tem domingo, por exemplo, uma sequência, né? Daí vem segunda-feira, terça, daí quarta, quinta, sexta e o sábado. Então, a gente tem essa sequência, ela é uma sequência finita. Ela é uma sequência que tem fim, que representa, então, os dias da semana. A gente também tem uma outra sequência finita, como os meses do nosso ano. Então, a gente tem janeiro, daí fevereiro, né? E todos os meses, tem novembro e dezembro, tá bom? Então, esse também é uma sequência finita, tá certo? Por exemplo, agora a gente pode ter uma sequência infinita. Vamos considerar agora com números, uma sucessão numérica, né? Um conjunto dispostos em uma determinada situação, como a gente viu aqui agora. Por exemplo, os números pares. Os números pares, a gente pode começar aqui, ó, tipo 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim sucessivamente. Essa aqui é uma sequência dos números pares que ela não tem fim. Então, ela é uma sequência infinita. A gente pode observar que a gente tem algumas leis de formação para essa sequência. Por exemplo, para os pares, a gente pode sempre colocar assim, ó, que os números pares são formados por 2 vezes um número. Então, se eu começo com o 0, aí vai ficar 2 vezes 0, 0. Aí, com 1, 2 vezes 1, 2. Então, o x, ele varia, ele, ele é um número que vai variar sempre de 1 em 1, né? Então, vai ficar 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Então, ele pode variar. Então, se você colocar com 0, o x valendo 0, vai dar 2 vezes 0, 0. O x valendo 1, 2 vezes 1, 2. O x valendo 2, 2 vezes 2, 4. O x valendo 3, 2 vezes 3, 6. E assim sucessivamente. Então, a gente tem essa lei de formação para os números pares. Por exemplo, você tem agora a lei de formação para os números ímpares. Então, a gente vai pensar aqui, ó. Os números ímpares, a gente vai começar no 1, a gente vai 3, 5, 7, 9, 11 e assim sucessivamente. Então, a gente também tem aqui uma sequência de números, aqui no caso são os ímpares, que a gente tá trabalhando, e ela é uma sequência infinita, né? E aí, você pode observar que, para os números ímpares, eu vou chamar de IP, de ímpares, vou botar assim, são os pares, né, que você tem, menos 1. Ou a sequência pode ser os pares mais 1. E esse N, ele varia de quê? De 0, 1, 2, de 1 em 1. Como assim, professora? Vamos lá, ó. Se eu pegar o 0 aqui, vai ficar, o primeiro ímpar que eu vou ter é 2 vezes o 0, o menos 1. E aqui, o primeiro ímpar que eu vou ter vai ser 2 vezes 0 mais 1. Que aqui vai dar 1 e aqui vai dar menos 1. Para essa sequência, não vai valer esse daqui, embora ele dê um número ímpar, mas é porque ele tá começando o número 1. Então, eu vou pegar essa lei de formação aqui, ó. Tá certo? Agora, a gente vai pegar aqui o número 1. Então, o outro número. 2 vezes 1 mais 1 dá 2 mais 1, que é igual a 3. E assim vai. Tá certo? Eu até poderia pegar essa lei de formação aqui para os ímpares, só que eu deveria colocar que o N começasse sempre, aqui vai ser no número 1, né? Não começaria no número 0, ó, porque daí, por exemplo, aqui, ó.
2 vezes 1 menos 1, dá 2 menos 1, que dá 1. Então, aqui o N, ele teria que começar em 1. 1, 2, 3, e não poderia começar no 0. Aqui, esse caso, o N pode começar no 0. Então, a gente tem esses tipos de situações. Então, a gente trabalhou aqui agora a respeito de sequências que são finitas e infinitas. E começamos já a abordar a lei de formação de sequências. No caso aqui dos pares, vai ser o 2 que vai multiplicar o número, que aqui no caso eu tô mandando que vai começar do 0 e em diante. Daí vai ficar aqui. E aqui dos números de ímpares, do 1 para frente, a gente vai ter essa lei de formação, que daí o N começa no 0, e essa lei de formação, que o N começa no 1. Então, a gente tem algumas outras leis de formações. Então, a gente vai ver a respeito disso também na aula de hoje, tá bom? Continuando, então. Lá na página 2, ele diz assim, ó, bem interessante, na página 2. Ele dá... Escreva os 5 primeiros termos da sequência definida. Ele dá uma lei. Então, lá na página 2, exercício 1, ele dá uma lei ali e ele pede para você encontrar os números. Então, vamos pegar aqui, ó. Ele quer que você escreva os 5 números, os 5 primeiros números da sequência definida pela lei de formação, que é AN é igual a N menos 2. E esse N, ele pertence ao conjunto dos números naturais, com exceção do 0. Então, a partir do 0, ele não entra, tá certo? Porque ele tá falando dos naturais e tirando o 0. Quando tem um asterisco de naturais assim, quer dizer que o 0 sai. Então, a gente tem o quê? O N tá variando aqui, ó, para 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, que são os números naturais com exceção do 0. Então, vamos colocar lá, primeiro número. Para o N igual a 1, a gente tem que o AN, que o A1, né, vai ser igual a 1 menos 2. Então, o A1, ele é igual a menos 1. Achamos o primeiro termo da nossa sequência. Então, o primeiro termo é o menos 1. Agora, para o N igual a 2, então, no lugar do N, agora eu vou substituir o número 2. Então, A2 vai ser igual a 2 menos 2. Então, o A2 é igual a 0. Nossa, professora, eu tenho que ficar fazendo isso até quando? Até os 5 primeiros números que ele pediu. Então, a gente vai fazer até o N igual a 5. Então, o N vai ser igual a 3, o N vai ser igual a 4 e o N vai ser igual a 5. Então, a gente chegou aqui. Então, vamos lá. Fazer aqui quem vai ser essa sequência dos 5 primeiros números obedecendo essa lei de formação aqui. Então, a gente vai ter o A3, vai ser 3 menos 2. Então, o A3 é igual a 1. O A4 é igual a 4 menos 2. Então, o A4 é igual a 2. E o A5, que é igual a 5 menos 2. Então, o A5 é igual a 3. Então, aqui, ó, eu tenho a minha primeira sequência, que serão os números menos 1, 0, 1, 2 e 3. Esses são os meus primeiros números dessa sequência. Então, a gente viu aí a respeito de sequências e a lei que forma essa sequência é essa aqui e os números que ela originou, os 5 primeiros, através dessa lei de formação. Então, a gente tem a sequência menos 1, 0, 1, 2 e 3. Beleza? Agora, a gente vai fazer o exercício 2. Lá no exercício 2, ele tá dizendo assim, escreva uma sequência dada por A1 é igual a menos 2, o AN, a lei de formação, é o AN menos 1 mais 3, e o N, ele pertence aos naturais, mas só que o N, ele é maior que 1, tá? Então, ele começa aqui nos naturais, um número natural depois do 1, que é maior que 1, é o 2. Então, a gente vai começar com o N, primeiro 2, depois 3, depois 4, e assim sucessivamente.
ok? Então, a gente vai colocar aqui agora, ó. Vai ficar A2 vai ser o A2 menos 1 mais 3. Então, o A2 vai ser 2 menos 1 é quem? 1. Então, é o A1 mais 3. Mas quem é o A1? O A1 não é menos 2? Então, o A2 é igual a menos 2 mais 3. O A2 é igual a 1. Porque 3 menos 2, 1. Agora, eu vou usar o número 3. Então, o A3 é igual ao A3 menos 1 mais 3. Então, o A3 ele vai ser igual ao A2, porque 3 menos 1 dá 2, mais 3. Mas quem é o A2, não é o 1? Então, o A3 ele é igual a 1 mais 3, que é igual a 4. Agora, a gente vai fazer com o 4. O A4 é igual a A4 menos 1 mais 3, né? Que essa sempre é a lei de formação dos outros N's. Quando o N para cima de 1, segue isso. Quando o N igual a 1, segue igual a menos 2. Então, a gente vai colocar aqui, ó. O A4 é igual ao A3 mais 3. Mas quanto que é o A3? Não é 4? Então, o A4 é igual a 4 mais 3, que é 7. Gente, vamos montar a nossa sequência aqui, ó. Menos 2 é o primeiro termo. O A2 é 1. O A3 é 4. O A4 é 7. Toda vez eu tô somando quanto aqui? 3, né? Então, aqui, ó, vai ser 10, 13 e assim sucessivamente. Essa é uma sequência aqui que ela é infinita. Logo, a nossa sequência aqui, ela é essa aqui, infinitinha. Beleza? Vamos lá agora para mais um outro exemplo. No exemplo 3, ele tem ali, ó, a sequência dada por A1 é igual a A2, que é igual a 1, e o AN é igual a N menos 1 mais a N menos 2. E o N pertence aos naturais, só arrumar aqui, o N pertence aos naturais, só que o N, ele é maior que 2. Por isso, até que ele já deu as informações que o A1 e o A2 é igual a 1. Então, agora a gente vai começar. Qual é o natural após o 2? O 3. Então, o N vai variar para 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Então, vamos calcular ali. O A3 é igual ao A3 menos 1 mais o A3 menos 2. Tô substituindo aqui, ó, no lugar do N, o número 3, que é o primeiro termo, tá? Que eu tenho que fazer, começar a montar minha sequência. Os dois primeiros termos dessa sequência eu já tenho. O A1 e A2 é igual a 1. Mas o A3 é que eu tô calculando aqui agora, seguindo essa lei de formação da sequência que ele passou no exemplo lá, no exercício 3. Então, a gente tem o A3 é igual o A2 mais o A1. Então, o A3 vai ser igual a quem? O A2 é quanto? 1. E o A1 é quanto? 1. Então, o A3 é igual a 2. Fechou? Já chegamos no A3. Agora, a gente vai fazer o A4. O A4 é o quê? A4 menos 1 mais A4 menos 2. Ó, observe, o A4, ele vai ficar igual, olhando aqui, ó, o A3 mais o A2. Quem é o A3? 2. Então, o A4 é igual a 2, mais quem é o A2? 1. Então, o A4 é igual a 3. Achamos o outro termo da nossa sequência. Vamos fazer o A5. O A5 vai ser o quê? O A4 mais o A3. Percebe? Porque aqui você sabe, N, tá vendo? 5 menos 1, 4. 5 menos 2, 3. Então, a gente tem aqui. Então, o A5, o A4 é quanto? 3. O A3 é quanto? 2. Então, A5 é igual a 5. 3 mais 2, 5. Vamos fazer para mais um, o 6? O A6 é igual ao A5 mais o A4. Então, o A6 vai ser igual. O A5 é 5. O A4 é 3. Então, o A6 é igual a 8. E aí, vou montando aqui minha sequência. Veja,
A sequência é o quê? O A1, o A2, o A3, o A4, o A5, o A6 e assim sucessivamente. Quem é o meu A1? 1. Quem é o meu A2? 1 também. Quem é o meu A3? 2. Quem é o meu A4? 3. Quem é o meu A5? O 5. Quem é o meu A6? O 8. E assim a gente vai montando. Essa sequência, ela é conhecida como a sequência de Fibonacci, tá certo? Que a partir do terceiro elemento, cada termo é igual à soma dos dois primeiros. Então, a partir do terceiro elemento, cada um desses termos é a soma dos dois anteriores, ó. O 2, ele é o 1 mais 1, deu 2. O 3, ele é o 2 mais 1, que deu 3. O 5, ele é o 2 mais 3, que deu 5. O 8 é o 3 mais 5, que deu 8. Então, aqui a gente já pode até achar a outra série. Vamos trabalhar aqui para vocês verem, ó. Continuando a série, então, de Fibonacci, a sequência de Fibonacci. Vou repetir todos aqui, tá bom? 1, 2, daí 3, ó. 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 2 mais 3, 5. 5 mais 3 mais 5, 8. 5 mais 8, 13. 8 mais 13, 21. E aí vai. Essa é a nossa sequência. Ela é conhecida como a sequência de Fibonacci. Vamos fazer só mais um aqui. 13 mais 21, 34. E assim sucessivamente. Vocês podem encontrar essa sequência bem explicadinha na página 2 da sua apostila. Ok? Terminamos, então, a parte de sequência. Agora, a gente vai fazer alguns exercícios importantes que a gente tem ali, na página 3. Encontre 6 primeiros termos da sequência, cujo termo geral é AN igual a 2N. 2N mais 3. Então, o exercício 1 da página 3 está pedindo para você achar os 6 primeiros termos da sequência que segue a lei, que é AN igual a 2N mais 3. Então, veja aqui, ó. O N vai começar, então, com 1, tá bom? Então, o N vai ser igual a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6. São os 6 primeiros termos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deu aí? Agora, a gente vai colocar aqui, então. O A1 é o 2 vezes 1 mais 3, que dá 5. 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. O A2 é 2 vezes 2 mais 3, que é 4 mais 3, 7. O A3 é 2 vezes 3 mais 3, que vai dar 6 mais 3, 9. O A4 é igual a 2 vezes 4 mais 3, 8 mais 3, 11. O A5, 2 vezes 5 mais 3, 10 mais 3, 13. E o A6, 2 vezes 6 mais 3, 12 mais 3, 15. Tá vendo? Essa sequência que a gente formou aqui, com esses 6 primeiros números, ela tem ou não tem uma variação constante? Você está sempre somando quanto? 3. Então, a gente vai começar a ver agora na próxima aula, quando a gente tem essa série formando essa sequência, perdão, formando números que tenham, no caso aqui, ó, ela vai ser uma progressão que você está somando um número ao anterior. Eu tenho o número 2, que eu estou somando 3 para dar o 5. Aqui, quanto que eu somei? Do 5 para o 7, eu somei quanto? 2. Do 7 para o 9, eu somei quanto? 2 também. Do 9 para o 11, também somei 2. Do 11 para o 13, também somei 2. Do 13 para 15, também somei 2. Então, a gente vai ver que quando isso acontece, a gente tem uma progressão aritmética. E o que é isso, essa progressão aritmética aqui, ó? A gente tem uma razão. Toda vez no primeiro número para o segundo, eu somei quem? O A1 mais um... Perdão, aqui eu vou colocar o A... Vou botar a razão aqui, ó. É o A1 menos... É o A2 menos o A1.
confundi aqui, eu ia colocar o termo geral. É o A2 menos um A1. Então, aqui, ó, esse é o A1 e esse é o A2. Então, vou saber a razão, ó. Quem é a razão? Quanto que eu tô somando? Aqui dá pra fazer de cabeça, mas se você não conseguisse, ficaria o 7 menos o 5, a razão teria que ser 2. Se todos os outros números acontecessem isso, então ela é uma progressão aritmética. Olha, vamos ver se vai acontecer a mesma coisa aqui, ó. A razão pode ser o A3 menos o A2. Tem que ser igual ao que você achou anterior. 9 menos 7, 2. Então, ó, sempre a razão está sendo o mesmo número, que eu estou somando ao outro para obter essa sequência. Então, quer dizer que isso se chama uma progressão aritmética, tá bom? Então, a gente viu aqui sequências finitas e infinitas, vimos a parte de lei de formação e começamos aqui, então, o assunto de progressão aritmética. Então, a gente vai agora dar continuidade lá. Exercício 2, vamos fazer juntos. Calcule a soma dos 4 primeiros termos da sequência definida por... A sequência, ela tem uma lei de formação que é 2 elevado a n mais 3. Então, ó, o n está variando para 1, 2, 3, 4, que são os primeiros que ele pediu. A soma dos 4 primeiros termos. Ele está pedindo a soma dos 4 primeiros termos. Então, a soma dos 4 primeiros termos. Então, vamos lá. O A1 vai ser o quê? 2 elevado a 1 mais 3. Quanto que é 2 elevado a 1? 2. 2 mais 3, 5. Então, esse é o primeiro termo. Agora, a gente tem o A2. É 2 elevado a 2 mais 3. 2 ao quadrado é 4. Mais 3 que vai dar 7. O A3 é 2 elevado a 3 mais 3. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Mais 3 que vai dar 11. O A4 aqui, ó. 2 elevado a 4 mais 3. 2 elevado a 4 é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, 16 mais 3, que vai dar 19. Tá certo? E ele pediu, então, a soma. 5 mais 7 mais 11 mais 19. 9 com 1, 10. 10 mais 12, 22 vão 2. Então, vai dar 42 é a resposta. Ok? Então, observa aí agora os nossos numerozinhos aí. Muito bem? Então, a nossa sequência é 5, 7, 11 e 19. E a soma desses termos dá 42. Essa sequência aqui, 5, 7, 11 e 19, será que ela forma uma progressão aritmética? Vamos ver. Para eu poder saber isso, eu vou fazer a razão. Quem que é? É o A2 menos o A1. Então, a razão fica 7 menos 5, que é igual a 2. Agora, vamos ver se esse mesmo valor aqui dá para esses dois. Então, a razão também é o A3 menos o A2. É sempre o sucessor dele com ele que eu tô avaliando. Se eu tô avaliando 5, é o sucessor menos ele. Tô avaliando 7, é o sucessor menos o 7. Entendeu? Agora, vai ficar aqui, ó, 11 menos 7. Isso dá 4. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. 19 menos 11, que vai dar 8. Então, a gente percebe que aqui a gente não tem uma progressão aritmética. Eu não tenho uma razão igual para todos os números, como que nesse caso aqui. Que aqui começou com 5, 5 mais 2, 7, 7 mais 2, 9, 9 mais 2, 11, 11 mais 2, 13, 13 mais 2, 15. Aqui, assim, eu tenho uma progressão aritmética. Mas aqui não, porque a razão, ela não pode variar. Ela não pode ser 2, ela não pode ser 4, ela não pode ser 8. Ela tem que ser sempre 2, ou sempre 4, ou sempre 8. Então, aqui, essa sequência não forma uma progressão aritmética. Fechou? Entendemos mais um conceito, a base aí agora da progressão aritmética. Vamos fazer o exercício 3? Cabe aqui na folha aqui, ó. Vamos fazer o exercício 3 aqui. Aí. Escreva a sequência definida pelos termos gerais a seguir. Considere n pertencente aos naturais e n maior ou igual a 1. Então, n, ele pertence aos naturais e, além disso, ele é maior ou igual a 1.
Então, o N ele vai variar de 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. A primeira lei de formação que ele dá ali para você encontrar essa sequência é AN é igual a N ao quadrado. Então, vamos lá. A1 é igual a 1 ao quadrado, A1 é igual a 1. Agora, o A2 é igual a 2 ao quadrado, A2 é igual a 4. O A3 é igual a 3 ao quadrado, o A3 é igual a 9. O A4 é igual a 4 ao quadrado, então, o A4 é igual a 16. E assim vai. A gente vai ter outro número A5. A5 é 5 ao quadrado, que o A5 é 25. Então, a gente pode até já escrever a nossa sequência. 1, 4, 9, 16, 25. O próximo seria 6 ao quadrado, 36. O próximo seria 7 ao quadrado, 49. E assim sucessivamente. E a gente tem a nossa sequenciazinha aí, ok? Fechou? Vamos agora fazer a outra sequência que ele pediu aqui. O AN é igual a menos 1N, 2 elevado a N. Então, o A1, menos 1 elevado a 1, vezes 2 elevado a 1, que vai dar menos 2. Menos 1 vezes 2, menos 2. O A2, menos 1 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, menos com menos mais, e 2 ao quadrado, 4. Então, aqui fica um número positivo. O A3, menos 1 elevado a 3, vezes 2 elevado a 3. Menos com menos, mais com menos, menos, então fica menos. Então, perceba que todo número ímpar elevado a negativo vai ficar negativo. Todo número ímpar, não, todo número negativo elevado ao número ímpar vai ficar negativo. Esse número ímpar negativo elevado a um número par vai ficar positivo. Esse número negativo elevado ao número ímpar, que é 3, vai ficar negativo. Então, toda vez que elevado a par, fica positivo, toda vez que elevado a ímpar, fica negativo. E aqui dá 8. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. E aí, o A4. Ó, menos 1 elevado a 4, vezes 2 elevado a 4. Ó, menos com menos 1, dá mais 1. Mais 1 com menos 1, dá menos 1. Menos 1 com menos 1, dá mais 1. Então, viu? Toda vez que o número negativo está elevado a um expoente que é par, ele fica positivo. E aqui vai dar 16. Por quê? 2 vezes 2 são 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, e sucessivamente. Então, a nossa sequência vai ser menos 2, 4, menos 8, 16. Aqui vai ficar quanto? Menos 32, e assim vai. Ok? Fizemos, então, eu vou deixar como tarefa a página 4 para vocês fazerem. E aí, vocês me mandam as dúvidas de vocês, ok? A gente se encontra, então, na próxima aula em progressão aritmética. Já começamos até a ver a ideia dela e alguns exercícios aqui apresentados. Fechou, galera? Beijo, amo vocês. Mua!